Paz do Senhor a todos. Nós estamos dando início à nossa aula da IBD nesse domingo, através desse vídeo. Louvamos a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Faça as circunstâncias, esse é o meio possível de transmitir as aulas, para que ninguém possa deixar de aprender um pouco mais da Palavra de Deus, para que o ensino não seja comprometido. E, portanto, os adultos estão recebendo o vídeo, as crianças, pelo departamento infantil, também estão recebendo o vídeo da aula gravada, adolescentes e jovens estão fazendo pelo aplicativo Zoom, e diante disso nós não temos nenhum prejuízo em nenhuma das classes quanto ao aprendizado da Palavra de Deus. Preste bastante atenção nesta aula. Nós agradecemos a todos que têm colaborado com esse trabalho, aos alunos, aos professores, aos secretários, a toda a estrutura da EBD. Deus abençoe. Boa aula a todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Mais um domingo, estamos aqui para dar uma aula sobre a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar neste momento e agradecer a Deus por esse momento e agradecer também ao nosso Deus pelos irmãos que estão enfermos. Eu acho que é importante nesse momento. Pai, te louvamos, te glorificamos e exaltamos a Ti, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença, nos concede entendimento, sabedoria, para que possamos falar, Senhor, da Tua palavra, para falarmos do Teu amor, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nos dirigir, que o Senhor venha nos dar, Senhor, essa bênção nesta manhã, Pai. E também oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas suas residências. Vários irmãos, Pai, nesse momento, estão precisando de Ti, Pai. Olhe por eles, coloque as Tuas mãos, dê saúde a todos, Pai, porque Tu sabes e Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. E venha, Senhor, falar grandemente aos nossos corações nessa manhã. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, 21 de março. Quero, nesse momento, agradecer ao nosso pastor Elias Camilo, aos superintendentes, o pastor Paulo e o pastor Renato, pela confiança de estarmos aqui para ministrar essas aulas. Hoje, o tema principal desse trimestre, irmãos, é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje, irmãos, nós vamos estudar duas lições. A lição número 11, compromissados com a evangelização, e a lição 12, a urgência do discipulado. Amém, irmãos? Os dois temas são importantes, caminham juntos, e vamos tentar resumir, irmãos, pois o tempo não vai nos permitir nos aprofundar muito, porque são 50, 55 minutos para darmos duas aulas. E queremos passar para os irmãos aquilo que Deus me colocou no meu coração. Amém? Vamos então começar com a lição 11, compromissados com a evangelização. O texto áureo nos fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 16. E a verdade prática nos diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos torna servo de todos. Amém? A leitura bíblica está em Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Amém? E nesse texto de Marcos 16, irmãos,
é onde nós encontramos a grande comissão, os 12 discípulos que foram discipulados por Jesus. Amém, irmãos? Essa leitura, a leitura diária, encontramos várias passagens sobre o tema, né, que são aquela leitura semanal, leitura diária, onde encontramos várias passagens sobre esse tema. Os objetivos dessa lição, irmãos, é mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais, mostrar e abrir o entendimento para compreendermos as Escrituras. Isso está em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Seria bom, irmãos, além da revista e da sua Bíblia, que você tenha um caderno para anotar esses versículos, que muitos deles eu não vou poder estar lendo por causa do tempo. Então, seria interessante você anotar na sua casa. Também enfatizar que Jesus morreu por todos nessa lição. Lucas 4, 43. Né? E também argumentar a continuidade da obra de Jesus, anunciar o Evangelho, a igreja local e a igreja transcultural. São 3 tópicos que vamos nos aprofundar. O primeiro tópico, irmãos, fala da evangelização como prioridade. Sempre foi e é prioridade, irmãos, no movimento pentecostal, essa prioridade. Nós sabemos e somos que todos aqueles que são salvos e recebemos o Espírito Santo como capacitação para testemunhar a Cristo. Nós, pentecostais, temos em mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho. A urgência na pregação por causa da esperança, né? Isso é a prioridade no movimento pentecostal. Amém, irmãos? São convicções na palavra que fundamentam a prática da evangelização. A evangelização é importantíssimo no mundo em que vivemos, mundo de pecado, principalmente nesta época que o vírus assola todas as potências mundiais, todos os países, e o pecado está presente. Por isso que a evangelização é muito importante nesse momento. Sabemos que só quem pode evangelizar é a igreja, a única agência do reino escolhida para levar a mensagem. Só aqueles que são salvos podem e devem evangelizar. Irmãos, pregue com sabedoria, com amor, mas se algum incrédulo, pelo seu livre arbítrio, não aceitar essa mensagem, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Ele ficará de lado. E vamos pregar para outras pessoas que queiram. O livre arbítrio faz com que a pessoa aceite ou não aceite. A lição, ela é muito interessante. Vai nos despertar da necessidade urgente de levar a palavra. Irmãos, não, é um compromisso do salvo, não é uma opção, é um mandamento. Amém, irmãos? Não existe salvação sem Jesus. E é perder tempo, irmãos, se você não crê. Se você não crê, não adianta você levar essa mensagem, porque o Espírito Santo não irá tocar naquela pessoa, né? Muitas vezes
pregamos para uma pessoa, ela não aceita. Muitas vezes também visitamos, a pessoa aceita Jesus aqui na igreja, visitamos, fazemos uma primeira visita, a segunda visita, a terceira visita, e essa pessoa não se abre. Muitas vezes, eu aprendi muito, na época do pastor Valdir Bíssigo, você faz 1, 2, 3 visitas, ali você já percebe se a pessoa quer ou não quer. Então, irmãos, pregue com sabedoria, pregue, Senhor, com amor, que só assim o Espírito Santo irá tocar naquela pessoa. Jesus, ele não é o caminho, ele é o caminho. Não é uma verdade, ele é a verdade. Ele é a vida, ele é a origem da vida. E dessa vida eterna, irmãos, é que as pessoas precisam ouvir. Por isso, a urgência na evangelização. Amém? Irmãos, evangelização e missões não é um departamento da igreja, que apenas alguns irmãos participam. A igreja é responsável e todos nós somos responsáveis de levar essa palavra àqueles que precisam nesse momento. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, é uma questão de vida ou de morte. É muito sério esse assunto. Amém? O Evangelho, no primeiro tópico, o Evangelho, é uma palavra grega, significa mensagem, boas novas, notícias. E essas boas novas, essas boas notícias, é a mensagem que salva. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Amém, irmãos? A evangelização sempre foi, como já dissemos, uma prioridade no movimento pentecostal brasileiro. Nós sabemos que os pioneiros, quando chegaram aqui no Brasil, em 1910, os pioneiros suecos, eles se dedicaram integralmente à obra missionária, à missão, à evangelização, pregando o Evangelho e desbravando este Brasil, indo em vários povos. E só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação, conhece a verdade. No segundo subtópico, fala do único Salvador do mundo. Já falamos, não existe outro meio de salvação sem Jesus. Nenhum outro há. Em Atos 4:12, vocês vão encontrar esse texto. Não existe meio de salvação sem Jesus. Nenhum outro há. Erguei os vossos olhos. Isto, irmãos, é uma visão. Levantai os vossos olhos e vede os campos. Está lá em João, capítulo 4, 34 a 38. Seria bom a gente ler, irmãos. É um dos versículos que eu gostaria de ler. Para a meditação dos irmãos. João, capítulo 4, 34 a 38, que diz: Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daqueles que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é o verdadeiro ditado: um é que semeia e o outro é que ceifa. E vós enviei a ceifar onde não trabalhaste, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Então, irmãos, erguei os vossos olhos, os campos
estão aí fora. Não podemos ficar em quatro paredes, irmãos. Eu acho que o Evangelho tem que ser pregado fora as quatro paredes. É o nosso trabalho, irmãos. Amém? Outro dado importante, cada religião arruma seu próprio Salvador para si. Mas, biblicamente, só há um Salvador, que é Jesus, né? Enquanto falsas religiões estão crescendo, mais de 2 bilhões de pessoas, isso são dados de 2018, nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus. E essa mesma estatística nos coloca que, em 70 anos, o cristianismo cresceu apenas 47%, enquanto o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo 160%, o budismo 145%. Por isso, irmãos, a urgência de levarmos as boas novas. O cristianismo, o cristão, a igreja, ela não tem crescido de uma forma que crescia no passado. Nos primeiros primórdios da igreja, multidões e multidões de pessoas aceitavam Jesus. Foi quando a igreja cresceu, né? Depois houve um tempo de silêncio, né? E com a grande reforma, voltaram realmente a falar do Evangelho, a pregar Jesus, que é o único Salvador. Amém, irmãos? No tópico 3, fala na agência legítima. Já falamos sobre isso, que a igreja foi constituída como única na terra, encarregada de anunciar o Evangelho. A mobilização é necessária de toda a igreja. Está lá em Atos, capítulo 8, versículo 4. A mensagem ela é simples e o Espírito Santo é que convence. O papel da igreja é evangelizar. Por isso, irmãos, todos nós que somos salvos, já falei isso também, somos salvos, recebemos o Espírito Santo, temos que levar a palavra. Amém, irmãos? No segundo subtópico, irmãos, Jesus morreu para salvar todos os humanos. Jesus morreu por todos. Já falamos sobre isso. Nos subtópicos que temos nessa lição, fala sobre a nossa teologia. Irmãos, a nossa teologia ela é pentecostal e original. Não teve nenhum teólogo ou reformador que teve como intermediário nas Escrituras. Está lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Gostaria também de ler com os irmãos esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Então, aquilo que nossos pais nos ensinaram desde criança, permanece até hoje. Então,
A nossa teologia, ela é pentecostal. Amém, irmãos? E original. Por quem Jesus morreu? Já falamos também sobre isso. Sobre esse assunto. Jesus veio para salvar todos, né? Não vou entrar aqui no mérito desse segundo subtópico sobre a expiação limitada e a ilimitada, porque há essas duas correntes e há duas interpretações. A limitada, Jesus morreu apenas por um grupo restrito, e a ilimitada, que Jesus morreu por toda a humanidade. Está lá em 1 João 4,14. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Em 1 João 2,2, por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro. Irmãos, Deus não é de confusão, né? Ele veio para todos, ele não veio para uma classe limitada. É o que eu aprendi, e eu acredito que também os irmãos aprenderam dessa forma. Amém, irmãos? E agora no terceiro subtópico, evangelização local e transcultural. O livro de Atos destaca muito bem essa obra. Se você puder ler o livro de Atos, você vai ver realmente a obra missionária que Paulo empregou nas igrejas naquela época. Tem um versículo em Atos 13:2 que fala sobre a separação de Barnabé e Saulo para a sua obra. A evangelização, primeiro subtópico, ato de comunicar as boas novas de salvação, já falamos sobre isso, por meio de palavras, ações. Geralmente, essas ações são acompanhadas de obras sociais. Está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. Gostaria também de ler essa passagem, que eu acho que é muito importante. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor, que iam sendo salvos. Muitas vezes, irmãos, a palavra, você prega para uma pessoa que está passando fome. Você percebe isso, que muitas vezes a pessoa necessita de algo, além do espiritual, também terreno. Então, essas obras sociais, nós temos que fazer também. Quando você conversa com aquele que está aqui na nossa igreja, aceitou Jesus, nós temos aqueles 5 minutos ali com o irmão, não temos tempo suficiente, mas quando você faz a primeira, a segunda visita, nós percebemos a necessidade terrena dele aqui. Muitas vezes é um desempregado, precisa de algo, uma cesta básica, algo para comer, algo para beber. E essas ações sociais, nós da igreja, não vou falar o evangelismo, nós da igreja, e todos nós temos que estar ajudando. É amor ao próximo, irmãos. Amém? A igreja local, ela é responsável, né? A igreja local é responsável
E no livro de Atos, ela destaca a obra missionária em vários ângulos. 1 Pedro 2,9, a geração eleita. Mateus 10,8, de graça recebeste, de graça dai. Então, aqui muitas vezes você recebeu a salvação de graça. E você tem que passar essa salvação de graça para outros, irmãos. Amém? Missões. A mensagem é a mesma. Apenas é necessário ajustar e adaptar conforme o costume de cada povo. Né? Fiz como judeu, para os judeus, para ganhar judeus. Esse é um texto muito conhecido, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, de 19 ao 22. Anote aí para você depois procurar. Então, a igreja ela tem um papel muito importante na obra missionária. É manter o missionário. Muitas vezes o missionário sai aqui do Brasil e encontra muitas dificuldades, né? Então, ele tem que ter um mínimo de conforto, um mínimo, para que ele possa trabalhar e levar o evangelho, porque ele realmente vai encontrar muitas etnias, né? E ele tem que estar preparado para isso. Está lá em Atos 13, 16, 17 até o 32, Atos 17, 22 ao 31. Compare essas duas mensagens de Paulo. Você vai perceber que cada mensagem era voltado para um povo diferente, uma igreja diferente naquela época. Amém, irmãos? E o último tópico é o desafio de hoje. Já falamos sobre isso. Jesus disse, o campo é o mundo. Está lá em Mateus 13, 38. Jesus não colocou barreiras. E o evangelho, sem fronteiras, ele é universal. Pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e ser testemunha até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, essa é uma reflexão que nós fizemos, tivemos que cortar muita coisa dessa lição número 11. Eu quero concluir essa lição lendo a conclusão que fala, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Falamos sobre isso. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível para todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem, já que já se passaram 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua viva nos dias atuais. Então, irmãos, eu concluo essa primeira parte dizendo, nós que somos salvos, precisamos evangelizar, precisamos levar a palavra àqueles que precisam. Amém, irmãos? Eu quero agradecer nesse primeiro momento, essa primeira parte. Amém? Irmãos, estamos de volta para falar sobre a lição número 12, a urgência do discipulado. O texto áureo nos fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, 19 e 20. A verdade prática nos fala, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica está
fundamentado em 2 livros, Mateus 28, 16 a 20, e Atos 42 a 47. E na leitura diária, podemos verificar em Mateus 4, 23, nos fala que o ensino da palavra acompanha a evangelização. Então, irmãos, a evangelização sem o discipulado não vai adiantar nada, e vice-versa. O discipulado sem evangelização, isso não existe. Então, o objetivo dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. O objetivo geral, como já falei, é esclarecer a urgência. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo para que ensine, e pessoas dispostas a aprenderem. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 14. Vamos ler, irmãos, eu acho que é importante lermos essa passagem, Efésios 4, 11 a 14, que fala: Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Por isso, irmãos, que o discipulado ele é muito importante. Infelizmente, nesse ano de pandemia, muitos irmãos da nossa classe de evangelização para novos convertidos, ela praticamente parou completamente, porque os irmãos não vieram, mas nós conversamos com eles por telefone, por WhatsApp, sempre colocando algum texto para que eles possam meditar, e algumas coisas que eles também queiram saber, a gente coloca isso, mas a presença é muito importante. Também não estamos fazendo visitas, muitas vezes isso também nos prejudica um pouco o discipulado, mas o ensino mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine, e que haja pessoas dispostas a aprenderem. Amém, irmãos? Já falamos que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. É de fundamental importância, com base inicial no discipulado. É um tema precioso nas Escrituras, e o próprio Jesus estabeleceu este ensino a seus discípulos, que está lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Ensiná-las-ei a vossos filhos. Vamos ler também, que eu acho que é importante, irmãos, esse texto, Deuteronômio 11, 19. Ensiná-las, eis, a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas, e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Amém, irmãos? Então,
O discipulado ele é muito importante para aquele que está aceitando Jesus naquele momento, porque ele chega com muitos vícios e precisa ser ensinado. Muitos aceitam de uma tal forma que com um mês ele já está sendo batizado com o Espírito Santo. Outros demoram um pouco mais, mas há a necessidade que alguém leve essa palavra, leve o Evangelho, o discipulem. Amém, irmãos? No primeiro tópico, nós encontramos o que é o discipulado. Vem de discípulo, significa aprendiz, aluno, seguidor. Discípulo, seguidores de Jesus. E ele se pôs a ensiná-los. Está lá em Mateus 5, 1 e 2. Trata de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. Se ensinar, haja dedicação. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está lá em Romanos 12, 7. Irmãos, o ministério do ensino ocupa um espaço importantíssimo, ocupou um espaço importante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se ensinar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Está lá em Romanos 12, 7. Aquele que é chamado por Jesus, o discípulo, eu coloquei aqui algumas características de um discípulo, aquele que realmente é chamado por Jesus. Um bom discípulo, ele tem que crer na doutrina de Jesus, crer no ensino. Está lá em João 3,16. Ter experiência com o novo nascimento, ser uma nova criatura. A jornada dos discípulos é um sacrifício. Está lá em Lucas 14, 26. Leiam esse versículo que vocês vão ver que a jornada do discipulado ela é um sacrifício. Ter o desejo de aprender de Cristo, que prossigamos até a perfeição, que está lá em Hebreus 6 e 1. Amém, irmãos? Mais uma característica, e obedecer à grande comissão. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos, ensinando a obedecer. Essas são algumas características que eu linkei aqui de um discípulo, né? A grande comissão, que está lá em Mateus 28, 18 a 20, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Ensinai todas as nações. Ele foi um mestre na evangelização. Ele escolheu 12 homens com características diferentes. Pedro, João, André, cada um tinha uma característica. Homens simples como nós, como eu. Homens a maioria de pouca cultura, a não ser Mateus, que trabalhava num órgão público. Então, irmãos, ele escolheu o simples para que pudesse levar esse evangelho. E escolheu nós também, a igreja, para levar esse evangelho. Amém, irmãos? Então, o discipulado não é uma opção, é um mandamento para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ele também ordenou que esses novos discípulos guardassem o que aprenderam, ensinando-os a aguardar. Amém, irmãos? Que possamos
aquilo que a gente aprende a guardar, a levar essa mensagem que aprendemos àqueles que necessitam de uma boa palavra. Educação cristã, ela está baseada no texto de Atos 2:42. O pentecostal de coração e mente, a importância da educação cristã, dizendo que é necessário conhecer, estudar, pesquisar, mas não abandonar aquele fogo em nossos corações e a luz em nossa mente. Aprendemos desde cedo com nossos pais, né? Porém, nada contra a teologia. Eu acredito que a teologia, ela, se você estudar e praticá-la, ela é uma bênção em nossas vidas. Mas o texto está baseado em Atos 2:42. Vamos ler, que é muito importante também. Atos capítulo 2, versículo 42, que nos fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, irmãos, que possamos estar baseados na nossa educação cristã, aquilo que nós aprendemos, aquilo que Jesus veio salvar a todos, né? Então, conhecer, estudar, pesquisar é muito importante, porque isso nos edifica mais, e os cursos teológicos que nós temos, eles se baseiam em várias lições que possam nos ajudar também a levar o Evangelho. Por isso que eu falo que a teologia é uma bênção, e eu já fiz o curso de teologia aqui na nossa igreja. Porém, eu digo que ainda o melhor lugar é a igreja local, é a escola dominical, para refletirmos sobre essa educação cristã. É onde nós aprendemos. Por isso que estar na igreja é muito importante, estar na escola dominical é muito importante, para que possamos aprender mais e mais. Amém, irmãos? O segundo subtópico dessa lição fala sobre o tripé do discipulado: a palavra, a comunhão e o serviço. Já falamos muito sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui, que era a marca da igreja de Jerusalém após o Pentecostes. E isso influenciou a maioria das igrejas naquela época, de todos os lugares, de todas as épocas, e continua valendo até hoje. A palavra, a comunhão e o serviço é o que nós aprendemos. Por isso que esse tripé, essa triologia, palavra, comunhão e serviço, era uma marca forte naquela igreja logo após o Pentecostes. Isso influenciou, como já disse, a maioria das igrejas. Amém, irmãos? Então, que possamos, esse ensino se baseia tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, que, a partir daí, levaram a sua palavra, foram discipulando, foram colocando, outros discípulos vieram até chegar no nosso tempo. Amém? Por isso que ela continua valendo até hoje, esse tripé. Amém? A palavra, a autoridade da Escritura, ela é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Jesus. E o fundamento da nossa fé, nosso discipulado, é o livro, é a Bíblia. Não é à toa que os crentes pentecostais tradicionais, assembleanos, de muitos anos atrás, eram conhecidos como o povo do livro, que quer dizer a Bíblia. Está lá em 2 Pedro, leiam, capítulo 3, versículo 2.
Então, a palavra é a autoridade das Escrituras. Ela é simples e única. Comunhão significa participar, compartilhar. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo, que está lá em Salmos 133, versículo 1. Mas também ter comunhão e relacionamento com Jesus e com seus membros também é importante, né? Está lá, Abraão era chamado amigo de Deus. Moisés tinha falado com Deus face a face. Então, esse relacionamento com o seu próximo e com Jesus, com os membros do Pai, com o Filho e com o Espírito, ele é muito importante. Amém, irmãos? Comunhão com a igreja de Jerusalém. Esta igreja, irmãos, de Jerusalém, ela tem uma comunhão muito grande. Logo nos primeiros dias, não era apenas compartilhar uma palavra, não. Ela tinha adoração, ela tinha louvor, ela tinha oração e ela tinha a palavra, que é a Bíblia, né? Então, a comunhão era muito importante naquela época e foi importante nas igrejas, principalmente a igreja de Jerusalém. E nós pentecostais, irmãos, temos que ter essa comunhão em nossas igrejas. Temos que viver a evangelização, temos que viver o discipulado. A igreja que se envolve, que evangeliza, que discipula, que apresenta amor ao seu próximo, além do crescimento espiritual daquela pessoa, daquela igreja, há também o crescimento numérico, que é muito importante também para os dias atuais. Está lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 18. E o serviço está presente, já falamos sobre isso também, é o papel do cristão, salvo, batizado com o Espírito Santo, servir, agir, levar a palavra e passar adiante esse serviço. É o que Deus espera de todos nós, o cumprimento da grande comissão. E chegamos aqui no último tópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Como já falamos, a igreja é o canal para que possamos levar o evangelho. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir com o propósito da grande comissão. Não é uma opção, é uma ordem de Jesus. Então, irmãos, esse crescimento espiritual e o crescimento sadio da igreja, ela é muito importante. Todas as pessoas precisam ser discipuladas. Já falei isso com os irmãos, para que venham para Jesus, uma nova criatura, ser ensinada para o crescimento e crescer na graça. Está lá em 2 Pedro. Então, irmãos, o crescimento espiritual daquele que está chegando na igreja é muito importante. O discipulado é muito importante, né? Que possamos ter amor por essas pessoas, que possamos uns aos outros nos ajudarem, principalmente nesse momento que o mundo aí fora está em trevas e há necessidade de levarmos essa palavra. Amém, irmãos? Crescimento numérico, já falei sobre isso. A igreja, ela se multiplica quando há o crescimento espiritual daquela pessoa. Essa pessoa se torna discípulo, ela se torna um professor de uma escola dominical, ela começa a levar a sua palavra, ela começa a buscar novos integrantes, novos salvos, e por isso que a igreja, ela se multiplica. É muito importante esse crescimento da igreja, como vimos que há muitas religiões crescendo e muito, e nós, o cristianismo, estamos crescendo pouco.
E por último, irmãos, a igreja de Antioquia da Síria, igreja de gentios, que eram gregos. Barnabé, ele foi escolhido, Ele foi escolhido para discipular esta igreja lá de Antioquia. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que Saulo, que seria Paulo, seria a melhor pessoa a ensinar esses novos crentes com costumes diferentes. Então, irmãos, nós temos que enxergar quando uma pessoa vem e é salvo naquele momento, ela tem muitos costumes e você tem que ensinar, tem que dar o discipulado para essa pessoa. Então, Paulo fez isso, porque Paulo veio dessa geração de pessoas que tinham costumes estranhos. E Paulo ficou ali 1 ano junto com Barnabé, discipulando esta igreja durante 1 ano. Desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. É o que nós temos que nos preocupar, com o discipulado. Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Como eu falei, não podemos ficar em 4 paredes. Temos que levar a palavra àqueles que precisam. E concluindo a minha lição, irmãos, eu quero deixar aqui a conclusão dessa lição número 12, sobre o discipulado, que fala: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isto vale para a igreja e para a sociedade. A educação como base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada à base dos valores morais e espirituais e a Bíblia. Amém, irmãos? Eu quero agradecer essa oportunidade, espero ter contribuído nessas 2 lições, que eu possa ter colocado para os irmãos esse objetivo da evangelização e do discipulado, que é muito importante nos dias atuais. E eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, louvamos a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por essa boa aula que tivemos hoje, pelo aprendizado. E nós já anunciamos para o próximo domingo, será o encerramento do nosso trimestre, e face às circunstâncias, nós vamos manter o mesmo critério, transmitindo aos adultos a aula por vídeo, departamento infantil, as crianças também por vídeo, adolescentes e mocidade através do aplicativo Zoom. Deus abençoe. Vamos orar encerrando esta manhã de aprendizado gloriosa na presença do Senhor. Jesus amado, obrigado, Senhor. Ó meu Deus, abençoa, Jesus amado, os professores que têm se dedicado ao ensino da Tua Palavra, aos alunos, a cada secretário. Continua nos abençoando a esta obra. A IBD é uma obra Sua, meu Deus e meu Pai. E nós te pedimos, Senhor Jesus, receba a nossa gratidão por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.